Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer imensamente o convite da professora Luciana. Ela tem me feito voltar a casa com uma certa frequência, o que é muito bom. Fiquei muito tempo afastado daqui. E a encomenda para mim é diferente. Eu estou doutorando, eu estou estudando o tema metropolitano. A Luciana é minha co-orientadora. E nas nossas discussões, a gente estava falando sobre a questão da habitação, que foi grande parte da minha vida profissional, e a gente sai da habitação, mas a habitação não sai da gente. Então, mesmo estudando a questão metropolitana, a gente fica achando coisa de habitação no meio, e a gente estava tendo um debate um pouco sobre o papel da política habitacional desde a criação das regiões metropolitanas no Brasil e o impacto que o Minha Casa Minha Vida tinha tido na expansão das regiões metropolitanas. E como o tema metropolitano, de novo, caiu em desuso, a Lu pediu para eu trazer um pouco à tona essa provocação para a mesa de aonde a questão metropolitana está hoje e qual a relação dela, não só com Minha Casa, mas com a questão metropolitana no geral. Como bom filho a casa volta, caso a Hermínia estivesse na mesa, eu fiz questão de colocar a lei de terras ali logo no começo do meu cronograma para ela não brigar comigo. Você sabe que a gente vem aqui, a gente manda recado para todo mundo. Ela pode estar assistindo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque a Inês falou ontem, ela foi minha chefe, então só o Gerum, que foi meu chefe, não vai ter problema se eu falar alguma coisa. Mas eu saio bem. Eu achava que essa tabela é muito para mostrar, né, que a questão do Brasil começa com a lei de terras, não começa o mercado de terras oficialmente no Brasil, e a gente consegue colocar numa linhazinha ali meio básica, a gente consegue chegar no golpe militar de 64, vendo o processo de urbanização do Brasil, onde em 1900, 10% da população ela era urbana, e a gente chega na ditadura, nos anos 70, já com mais de 50% da população sendo urbana, quando a gente sabe que o mundo chegou em 50% de urbano faz 10 anos. E a gente, já na década de 60, já éramos mais de 50% urbano. Por uma série de questões das políticas desenvolvimentistas que o governo federal implementava, por incrível que pareça, sempre num contexto de ditadura. Então, primeiro foi na era Vargas e depois disso nos governos militares. Mas isso empurrou o desenvolvimento urbano no Brasil. Aí a gente chega na ditadura, na criação do famigerado BNH, que a gente já falou aqui, e tem uma questão importante na produção do BNH nos primeiros anos, é que até 73, que é quando são criadas as primeiras regiões metropolitanas do Brasil, o BNH já tinha construído 1 milhão de moradias em 9 anos e tinha colocado saneamento em 300 cidades brasileiras, ajudando e consolidando o processo de expansão nas principais capitais do país, que se convertem em 9 regiões metropolitanas entre 73 e 74. Aí a gente fala, aí começou a cair as fichinhas que, de certa maneira, o próprio governo havia colaborado diretamente com o processo de expansão urbana das principais cidades do país, uma vez que a gente sabe onde ficam os conjuntos do BNH. Um fato que é importante recordar nesse processo é que, no mesmo período, 73 e 74, estava em discussão e elaboração a primeira e única Política Nacional de Desenvolvimento Urbano que existe no país, que todo mundo desce o sarrafo, fala um monte de coisa da ditadura, mas é a única que existe. E que, por incrível que pareça, se você analisa, ela é muito interessante, porque ela fala exatamente do processo de consolidação dessas capitais como regiões metropolitanas, dizendo que, já naquele momento, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro deviam ser desconcentradas, ao invés de fazer o que aconteceu, onde o governo federal entruxou de mais dinheiro, com mais infraestrutura, com mais logística, porque a base era desenvolvimentista e, na Lei Complementar de Criação das Regiões Metropolitanas, o governo dizia que aquelas cidades seriam foco de recursos federais. Então, já na década de 70,
se dizia que regiões metropolitanas eram territórios prioritários de investimentos do governo federal. E isso aconteceu na vida inteira das políticas do governo federal, dizer que regiões metropolitanas eram foco desses investimentos. Então, o que todo mundo queria ser? Região metropolitana. Óbvio que, depois da Constituição de 88, como todo mundo estava amando o movimento municipalista, isso não aconteceu de uma maneira muito forte. Mas já no governo do Fernando Henrique, quando ele cria o programa Habitar Brasil BID, que era para a urbanização de favela, ele era exclusivo para a região metropolitana. E foram vindo cada vez mais programas e projetos nesse processo que diziam que o território metropolitano era o território dos investimentos do governo federal. Eu passo ali rapidamente, vocês veem, da Constituição para o Estatuto da Metrópole, mas aqui a gente tem um detalhamento desse processo, onde, aprovado o Estatuto da Metrópole, da cidade, em 2001, logo depois vem a criação do Ministério das Cidades. Todo mundo ontem, hoje, Raquel, Inês já falaram da criação do Ministério, a importância dele na instituição das políticas setoriais, porém, nos anos que a gente ficou lá, a gente não conseguiu aprovar uma nova Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano. A integração das políticas setoriais ela não aconteceu. Na verdade, todo mundo se matava por 10 centavos e, nesse processo, o governo federal ele foi supersetorialista, como sempre foi, e não conseguiu a integração. O governo federal, no momento do Estatuto da Cidade, já no governo Lula, lança a campanha do plano diretor, dá dinheiro para o país inteiro, então sai todo mundo fazendo o plano diretor, a gente estava até conversando ontem sobre isso. Há várias críticas a respeito da qualidade desses planos, eram os famosos corta e cola, que até hoje você acha o nome de um outro município dentro do plano diretor do outro, mas fez. Agora, fez porque o governo pagou. Logo em seguida da campanha do plano diretor, vem o PAC. E o PAC claramente dizia que era para regiões metropolitanas. Pela Constituição de 88, quem passou a criar a região metropolitana era o Estado, não era mais o governo federal. O que começou? Fábrica de região metropolitana. Se vocês olharem, até 73 e 74, eram só 9 regiões metropolitanas. Entre 74 e 95, não foi criada nenhuma. Entre 95 e 99, que é o governo Fernando Henrique, foram criadas só 10. Depois de 2000 até 2009, que tem o PAC no meio, foram criadas 16. Mas entre 2010 e 2017 foram criadas 41. E a gente chega, nos dias de hoje, em 76 regiões metropolitanas institucionalizadas no Brasil, que vai desde São Paulo, né, com seus 30 milhões de habitantes, a região metropolitana em Roraima, que tem 30 mil habitantes e que pôde pleitear Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se tem Minha Casa Minha Vida lá, mas deve ter e deve a população ter quadruplicado, provavelmente, se construíram um pouco mais de 100 casas. Agora, será que essa região metropolitana, as cidades têm plano diretor? Tem zoneamento? Porque se 2 cidades dá 30 mil habitantes, a gente divide, dá 15 para cada um, não tem obrigatoriedade nenhuma de ter plano diretor. Provavelmente não tem plano metropolitano, não tem governança, não tem debate sobre ZEIs, não tem... Como é que fica isso? Porque a gente tem um marco legal gigante para todos os planos setoriais, para o plano diretor, para o plano metropolitano, desenfreadamente, os programas do governo federal, porque não é só o Minha Casa Minha Vida e o PAC, eu usei esses marcos, mas existem vários outros programas do governo federal de infraestrutura que priorizavam regiões metropolitanas sem dizer mais nada, que permitiram que o estado de Santa Catarina hoje seja 100% metropolitano. Não tem uma cidade em Santa Catarina que não seja região metropolitana. E quem já foi a Santa Catarina é muito legal, né? Mas não é metropolitano. Em 2015, a gente celebrou, debatemos exaustivamente, né, Geron, o Estatuto da Metrópole. E, entre 2009 e os dias de hoje, já foram construídas tá lá, as famosas 5,5 milhões moradias do Minha Casa Minha Vida contra os 20 anos de BNH, quase 5 milhões. O Estatuto veio com a promessa de
fazer plano metropolitano, instituir governança, instituir fundos, gestão plena, discutir as funções públicas de interesse comum, vamos lá, vamos discutir esse território onde tudo acontece, diminuir as desigualdades sociais. Aí, a gente tinha até janeiro de 2018 para entregar os planos, senão os governadores estavam tudo frito. Tudo com probidade administrativa, tinha eleição naquele ano, ninguém ia poder se candidatar. Óbvio, o que aconteceu é que essa sanção caiu no dia que vencia, veio uma medida provisória que depois virou uma lei, que não só acabou com a probidade administrativa, né, dos atores, tanto os prefeitos quanto os governadores que não fizessem o PDUI, como tirou o prazo. Ou seja, a obrigatoriedade de fazer o plano ainda existe. É errôneo dizer que a legislação tirou a obrigatoriedade, porque se a região metropolitana quiser recursos do governo federal, ela tem que ter plano para alcançar a gestão plena. Agora, alguém já viu algum programa do governo federal dizendo que para ter recursos precisa ter gestão plena? Não. Então, portanto, ninguém nunca vai fazer plano. Ninguém nunca vai constituir governança. E aí a gente está aqui na cidade de São Paulo, onde o governador recentemente fechou em Plaza, que era o clássico, né, a pérola das organizações. Tem com seus problemas, mas era o organismo mais famoso do Brasil em relação à gestão metropolitana. Qual é o panorama que a gente tem hoje? 76 regiões metropolitanas institucionalizadas, 6 planos realizados e só 3 aprovados nas assembleias legislativas. E até onde eu sei, tem mais uns 3 ou 4 em elaboração das 70 regiões metropolitanas que, a princípio, deveriam estar discutindo as suas funções públicas de interesse comum, dentre elas, uso e ocupação do solo, que é para discutir as leis que você estava falando, e habitação, que no caso do ABC, o consórcio do Grande ABC sabiamente fez o seu PPA de modo coletivo e colocou a habitação como uma função pública de interesse comum e discutiu as questões relativas à habitação, principalmente as questões de risco, como um problema regional, onde, se não cabe no meu, que é 100% área de manancial, vai para aquele restinho de terra que tem no seu que está sobrando. Ou seja, a habitação é função pública de interesse comum, sim, para além da questão do déficit. Então, a minha provocação é no sentido de quantos municípios que receberam recursos na campanha do plano diretor há 12, 13 anos atrás, estão, nesse momento, cumprindo o Estatuto da Cidade, que daqui a pouco vai fazer 20 anos, falta 1 ano e meio para fazer 20 anos de Estatuto, e estão revendo seus planos diretores depois de 10 anos, ou usando os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade para melhorar a sua arrecadação, para poder não ter que ficar dependendo de recurso federal para produzir habitação. E poder pagar essas milhões de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida, que estão virando esqueleto em vários municípios no país. E quantas regiões metropolitanas estão, dentro dos seus planos metropolitanos, discutindo terra para habitação e o problema habitacional, que não é só déficit, mas é também área de risco, área de manancial, área protegida, que não é exclusivo da Amazônia, mas que é um problema nesse país, porque no futuro não teremos água. Então, era um pouco, e essa é parte da minha angústia, de uma maneira de ver que, infelizmente, o tema metropolitano no país tem sido único e exclusivamente usado de maneira política e não de maneira de gestão, maneira administrativa, de tentar equacionar os problemas do país, e como, num passado que não é tão longínquo assim, mas que parecia longínquo, repetiu-se, porque todo mundo fica falando assim, repetiu o BNH quando botaram as casas longe. Não repetiu o BNH só isso, não. O modus operandi de várias questões do BNH foram repetidas no Minha Casa Minha Vida e, infelizmente, nós continuamos cometendo os mesmos erros de não debater isso para além do umbigo do município e enxergar isso como um problema metropolitano que, inclusive, nessas 76 regiões metropolitanas, moram 55% da população do país. Então, acho que assim, tem bastante gente morando nesses lugares de maneira inadequada, de maneira sem infraestrutura adequada, sem esgoto, tem água, não tem esgoto, não tem equipamento público, não tem transporte, não tem acesso.
Então, é essa a minha contribuição ao debate. Espero não ter fugido demais do tema, mas dividir com vocês essa inquietação de que a gente é exemplo, né, para o mundo afora. A gente vive sendo convidado para dar palestra, para falar das maravilhas dos nossos instrumentos urbanísticos, do Estatuto da Cidade, de como eu queria ver mais resultados de como esses instrumentos urbanísticos e como esse arcabouço legal que a gente tem na política urbana está sendo usado para melhorar a qualidade de vida da população que mora nessas periferias metropolitanas. Obrigado, gente.